Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nós vamos continuar nossas atividades referentes ao encontro comunitário de forma remota, porque nós ainda estamos no período de pandemia, nem todos foram vacinados ainda, a gente tem que manter o cuidado, manter a integridade física, de todos os beneficiários atendidos, manter o distanciamento dessas atividades que a gente reuniria um número maior de pessoas, a gente faz de forma remota, na forma de videoaulas. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Durante todas as nossas visitas em campo, a gente sempre percorre as áreas tentando entender e compreender como é que os produtores trabalham, o que eles utilizam nas áreas e tentando, na maior parte das vezes, fazer com que eles compreendam a importância de se utilizar o manejo agroecológico das áreas. Nas áreas que a gente encontra, a gente observa que existe uma variedade grande de plantas frutíferas que são utilizadas para fazer polpas, compotas, entre outros. Nisso, a gente encontra também citros. Apesar de a gente não ter um sistema produtivo somente de citros, a gente encontra algumas plantas, alguns citros nas unidades produtivas, principalmente limão. E a gente observa que tem um problema recorrente nas áreas, que é fumagina. Fumagina é uma espécie, é um fungo, que ataca, que cobre a folha do citro. Normalmente a gente vai trabalhar com limão porque é o que a gente encontra bastante em campo. Esse fungo, ele impede um pouco que a planta realize fotossíntese. Para quem não sabe, fotossíntese é um processo que a planta realiza, ela capta a luz do sol na folha, aí lá ela faz algumas transformações e produz o seu próprio alimento. Então, como a fumagina é um fungo que é preto e ele cobre a folha, ele cria uma barreira para que essa luz penetre na folha e a planta faça fotossíntese. A fumagina é um fungo do gênero Capnopodium sp e ela cresce, como eu disse, nos tecidos na parte de cima da folha. A coloração é preta, que é bem característico, a gente observa de longe, a gente vê que é fumagina. E esse fungo, ele não é o principal sintoma, ele é o que a gente chama de sintoma secundário. Porque a fumagina, ela não é uma doença, ela não vai causar muitos problemas diretos para a planta. A fumagina, ela é resultado de que aquela área tem algum tipo de inseto sugador. Pode ter pulgão ou outro tipo de inseto que esteja antes, O inseto chegou naquela planta, um inseto sugador, sugou ali a seiva. Quando o inseto ele suga a seiva da planta, ele defeca, como a gente pode dizer, ele excreta ele libera na superfície da folha substâncias adocicadas e essa substância que vai atrair esse fungo. Aí o fungo se desenvolve, com aquela substância, é um ambiente propício para o desenvolvimento do fungo. Ele vai se desenvolver ali e cobrir a superfície da folha. Ele vem como um agente secundário, ele não é o agente principal causador da doença. Ele não é causador de uma doença, mas ele pode causar danos para a planta se ele tiver em uma condição. Se a planta toda for atacada pela fumagina, você vai ter uma planta toda com a superfície coberta, sem poder realizar fotossíntese. Com isso, a gente pode ter algumas perdas. É difícil perder uma planta só pela fumagina, mas a gente tem algumas perdas, umas porcentagens de perda. Entre 30% de perdas a gente pode ocorrer. No caso de um pé, de um pomar de casa, a gente não sente muita diferença. Mas em pomares comerciais é uma planta que pode causar perdas graves e perdas de valor econômico alto. Então a gente sempre recomenda que os produtores lancem mão de técnicas que possam minimizar o aparecimento desse tipo de fungo ou de qualquer outro tipo de fungo. A gente não recomenda o uso de venenos nas plantas e muito menos no solo. Esse fungo ele pode ser combatido com venenos comerciais, porém a gente não recomenda a utilização desses venenos porque veneno comercial ele causa o que a gente chama de resistência. A gente utiliza uma quantidade hoje,
e vai continuando aplicando essa quantidade de veneno na planta. Vai chegar um tempo que essa planta vai estar resistente. O agente que causou o patógeno ou a doença, ele vai estar resistente, a gente vai precisar de uma quantidade maior. E também o uso de veneno, ele pode se concentrar tanto na folha quanto no solo e também contaminar a água, principalmente as águas subterrâneas. Então, é importante que a gente compreenda, saiba o que a gente está aplicando e tenha consciência dos prejuízos que eles vão causar, que podem causar para a nossa saúde, principalmente quem manipula. Normalmente em campo a gente nota que o produtor não se preocupa muito em utilizar EPIs. Não utiliza luva, não utiliza a máscara, não utiliza roupa adequada, não utiliza bota. Então, tudo isso interfere na saúde do produtor. Às vezes eles utilizam a mesma roupa que ele está em casa, ele vai aplicar o veneno lá e volta para casa. Além dele estar se contaminando, ele está levando aquela contaminação para dentro da sua própria casa. Então, é bom que a gente se preocupe com isso. O nosso objetivo aqui é trazer receitas, trazer alternativas que possam ser utilizadas pelo agricultor e que não gerem nenhum problema para ele. Principalmente que seja fácil de ser aplicada. Uma receita barata, fácil de ser aplicada, facilmente encontrada e que não gere problemas para o produtor. Nosso objetivo é esse, fazer um controle agroecológico e obter alimento de qualidade, que é isso que a gente procura. Hoje, o diferencial para a agricultura familiar é isso, produzir alimento de qualidade. O agricultor familiar, ele tem áreas reduzidas. Ele não tem 100 hectares, 100 mil hectares. Ele tem uma área reduzida. Para a gente ter uma ideia, o agricultor familiar, o produtor, para ser caracterizado como agricultor familiar na nossa região, ele tem que ter até 4 módulos fiscais, que é o limite, são 80 hectares. Áreas que a gente considera que são menores, a gente tem que pensar em produzir um alimento com valor agregado. O que eu quero dizer com isso? Um alimento que a gente possa vender um valor maior do que um alimento comum com agrotóxico. Então, se a gente produz um alimento de qualidade, sem agrotóxico, a gente pode receber um preço melhor por ele. Tem um valor agregado muito maior. E hoje a gente fala muito sobre segurança alimentar, sobre produção de alimentos de qualidade. Esse tema ganha muito espaço, principalmente na mídia, então a gente procura também incentivar o produtor com isso, mostrando os exemplos positivos e mostrando que tem gente produzindo com qualidade e ganhando dinheiro. Bom, essa foi a nossa introdução, nós vamos partir agora para a nossa receita de fato. A nossa receita é bem simples, utiliza apenas sabão e água morna. Como eu disse, a fumagina é um fungo que vem de forma, a gente chama um organismo secundário. Ele vem depois que a planta é atacada por um pulgão ou uma cochonilha. Então, se o agricultor está em campo, ele está observando a área dele, ele vê que tipo de inseto está ali na área. Se ele observar que tem pulgão ou a cochonilha, para que ele não tenha problema com a fumagina, ele pode utilizar uma calda de pimenta, que a gente já ensinou aqui no canal. A gente já tem essa calda é muito efetiva no controle de formigas, no controle de pulgão, no controle de outros tipos de insetos. Ele pode utilizar se ele observou esses pulgões. Como são insetos bem pequenos e o produtor não enxergou, não observou e apareceu a fumagina, a gente pode utilizar essa nossa receita. Bom, a nossa receita, como eu disse, é bem simples e bem barata. Nós vamos utilizar apenas água e sabão de coco. Nós normalmente recomendamos que seja utilizado sabão de coco ou aquele sabão caseiro que as pessoas fazem utilizando óleo e soda cáustica. Aquele sabão também pode ser utilizado. A gente evita utilizar aqueles sabões que são coloridos, que têm muita fragrância, porque esses produtos são produtos químicos e depois que eles são descartados, eles podem causar algum tipo de poluição. Então a gente evita esse tipo de sabão. A gente prefere o sabão de coco, porque ele é um sabão com produtos mais naturais, ingredientes mais naturais. Eu vou colocar uma luva porque a gente vai precisar ralar esse sabão. A gente vai misturar, vai ralar o sabão de coco, o equivalente a uma colher de sopa bem cheia de sabão de coco. Num ralinho bem fino, para facilitar ele dissolver para facilitar que ele dissolva na vasilha, quando misturar com a água.
A gente pode utilizar uma aguinha morna também, para diluir mais rápido. Mas não é bom que a gente aplicar na planta com a água morna, é bom deixar esfriar. Quanto mais fino o ralo, melhor para depois a gente dissolver o sabão. Pronto, temos uma colher de sopa de sabão de coco ralado. Lembrando que pode ser o sabão daquele que a gente faz caseiro, sem fragrância, né? A gente pega o sabão de coco, coloca um pouquinho de água para ajudar a diluir. Eu vou medir aqui porque eu preciso de 500 ml. Vou colocar um pouquinho só para diluir. E misturar um pouco. Depois que a gente misturar bem, a gente vai colocar um pouquinho de água para completar os 500 ml. E a gente vai fazer uma aplicação em campo para a gente mostrar como é feita a aplicação. É bom que a gente dilua bem esse material, porque se a gente for utilizar um borrifador, por exemplo, a gente vai utilizar esse que é apenas demonstrativo, a gente vai demonstrar como é feito. Se a gente for utilizar um pulverizador, o bico do pulverizador é bem fininho, então se a gente não diluir bem, o resto do sabão pode entupir o bico do pulverizador. Isso não é bom, a gente perder o equipamento. Então a gente mistura bastante, pode colocar um pouquinho de água morna para ajudar a diluir, completa para dar o volume final de 500 ml. Eu coloquei aqui uns 250, eu vou colocar mais 250. Vou completar e vamos fazer a nossa aplicação em campo. Bom, nós fizemos nossa mistura, né, de água com o sabão de coco, diluímos bastante e agora a gente vai aplicar. Vocês viram que fumagina, o aspecto da fumagina em campo, que é um fungo preto que ele cobre completamente a folha. Então a gente vai fazer essa demonstração numa vasilha pequena, porque é só uma demonstração de como é feito, mas em campo essa receita pode ser aumentada para utilizar um pulverizador costal, sem problemas. De preferência, um pulverizador que seja só utilizado para essas receitas agroecológicas. Não utilizar o pulverizador que é utilizado para Roundup ou outros produtos para fazer isso aqui, que não é bom. Não é bom a gente misturar esses materiais, esses equipamentos. E a gente aplica na folha, a gente observa que a fumagina ela fica bem presente na folha, na parte de cima da folha. A gente aplica essa mistura. O próprio ato de aplicar já vai fazendo com que a fumagina saia. E libere a planta, né, para essa planta poder fazer a fotossíntese. Num pulverizador esse trabalho seria muito mais fácil. Aqui é só para a gente fazer uma demonstração. Nas plantas que estão mais atacadas, a gente vê que a película que a fumagina faz, ela já vai soltando. Só com o borrifador ela já vai soltando. Como eu disse antes, a fumagina é um atingente secundário. Para a gente evitar que ela apareça na área, a gente tem que estar observando sempre os citros. Se a gente observa que tem pulgão ou cigarrinha, a gente tem que já fazer o controle para evitar que cheguem no estágio até a gente ter a fumagina. Nós vamos aplicando. É uma receita bem simples, que pode ser utilizada em qualquer área. E não vai levar resíduos para o fruto depois. A gente pode consumir esse fruto tranquilamente, sem problema, que não vai ter resíduo nenhum de veneno. Bom, essa era a nossa demonstração de hoje. Como eu disse, é uma receita simples, fácil e barata, que pode ser feita em qualquer área. São produtos que a gente encontra facilmente. E é bom que a gente repita nas áreas para o controle dessa fumagina ou se antecipe e faça o controle dos pulgões ou cochonilhas para evitar que a fumagina chegue na área.
Muito obrigada a todos por terem assistido nosso vídeo e até a próxima.